E aí pessoal, Kikin, fala com vocês, o Lúcio Sucero para mais um vídeo e hoje vamos fazer polêmica. Vamos fazer aqui um ranqueamento dos melhores personagens de Ordem Paranormal Natal Macabro. Lembrando, é claro que isso aqui é uma tier list, minha opinião sobre os personagens não vale de nada. Então se você achar que um personagem que eu botei aqui como nota 1, 2 é nota 10 ou qualquer outro ranking, ou colocar um 10 e vocês falaram não, impagável isso, não tem problema. Você pode fazer a sua própria tier list, vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Então, no final das contas, é alguém que vocês estão vendo aqui falando bobagem. Então é isso. Então, vamos lá. Eles colocaram aqui nessa tier list de todo mundo e também os killers e o Dalmo, né? Que também é um killer, querendo ou não. Então, vou buscar todo mundo aqui. Tô com uma colinha de lado, porque eu não decorei o nome de 12 personagens, né? Se eu já não decoro de 5 numa temporada de 19 episódios, imagine de 3 episódios, 12 pessoas. Vamos começar com a personagem da Maite, a Yala. A Yala, ou Ayala, como eu ficava chamando ela, Valença, foi interpretada pela Maite. Ela que já jogou RPG antes, eu acho que alguma coisa de Cobalto. Eu lembro dessa RPG na época, eu lembro que eu assisti. Então, ela já é alguém que sabe minimamente o que é um RPG de mesa. E eu não falo em questão de interpretação, eu falo assim, saber o que é um RPG de mesa é importante. Saber que existem regras, que o mundo você tem que seguir uma dinâmica ali de mestre, jogadores e tudo mais, que você não controla todas as coisas. Ela foi uma pessoa que conseguiu interpretar muito bem do time da parte 2. Ela foi a única sensata, eu diria ali, que soube lidar com as situações da melhor forma possível. E a melhor forma possível não é só correr e gritar, tá? A melhor forma possível é saber que existe um mistério por trás, que existe uma forma de agir das criaturas e tentar lidar com isso. Porém, ela cometeu erros ali em questão que fizeram o personagem dela acabar morrendo, que foi de nem sempre seguir a regra do X, ser um lugar seguro e tentar abrir os locais mesmo sem encontrar o X ou sem ter toda certeza de se o lugar tem ou não um X. Isso acabou fazendo com que ela tivesse morrido, mas no tempo que ela, e é o que eu sempre falo, tempo de personagem, tempo de tela de personagem ajuda ele a se desenvolver, mas não é tudo. Eu acho que mesmo com pouco tempo de tela, sendo a primeira morte da sessão 2, né, da parte 2 no caso, eu acho que ela conseguiu se destacar bastante. Nada de especial, assim, na minha opinião. Mas eu acho que ela conseguiu ser um personagem bastante legal. Vou botar ela como um 5/6 ali de pontos, né? Puxando bem mais pro 6 mesmo. A gente chega pro Breno, ok? Eu vou na ordem mesmo já adiantando pra vocês que o Breno foi um dos personagens que eu mais gostei. O Guto, desde quando ele começou a jogar ali na mesa do D20 Culture, eu acho que não é a primeira mesa dele lá no D20 Culture, eu acho que ele já jogava da infância mesmo. E depois ele foi passar para a assimilação. Ele conseguiu se destacar bastante como alguém que sabe criar um plano de fundo de história, que sabe brincar nos momentos que precisa e sabe agir de forma séria nos momentos necessários, ok? Ele tem a cena emblematicamente muito legal, que todo mundo ficou abismado, que é o momento que ele fala: eu, Guto, me sacrificaria, mas eu tô jogando pelo Breno e o Breno quer viver. E até pessoas falando que isso era metagame. Não é metagame, é o contrário disso. Ele falou ali que ele se sacrificaria. No máximo os jogadores, e o próprio Sebit falou: não, deixa ele decidir por si próprio, não faz pressão nele não. Então ficou muito legal, ficou muito legal. Eu gostei do Breno bastante. Ele se destacou como essa questão da vida dele, sobre a avó dele, sobre todo o Natal, ver ela uma vez no ano. Isso ficou muito interessante e ele soube interpretar o seu personagem. Eu acho que faltou, mas talvez fosse uma coisa do Ricardo em si, faltou um pouco de intriga entre ele e o Ricardo, porque eles eram de times diferentes ali na escola. E o Ricardo, pelo menos, odiava os víboras, enquanto o tipo, o Breno não tinha muito dessas coisas, acabou não tendo uma conversa sobre isso dentro da mesa. Mas pra mim, o Breno é um dos personagens que mais me afeiçoaram. E ok, não considero ele um personagem, ok, eu vou botar ele como 10, mas já fazendo meio termo, ele é 10 comparado aos personagens de Natal Macabro. Se eu fosse pegar personagens como Dante,
colocar nessa lista, né, Dante, Gal, essa galera, aí ele estaria ali numa nota entre um 5 pra baixo, ok? Todo mundo aqui teria sido reduzido, praticamente você pode considerar 1, 2, 3, 4, 5, ok? Se isso fosse uma lista geral com outros personagens, tá? Mas já que eu estou aqui nos personagens de Natal Macabro, fica desta forma, ok? Agora vamos partir para o Jorel Lagos, ok? O Jorel, eu já quero adiantar para vocês desde o início que eu não gosto do jeito que o Matt controla personagens. Eu não sei explicar o porquê. Nenhum personagem do Matt me afeiçoou, nem só em Ordem Paranormal. Ordem Paranormal ele já teve um outro personagem em segredo na ilha, e eu nunca gostei tanto do personagem dele assim. Teve momentos ou outro que ele se destacou, mas nunca teve um momento que eu amei a participação do Matt ou dos seus personagens, ok? Talvez seja uma questão de que, sei lá, o espírito, meu espírito não bateu com o do Matt. Em Assimilação, eu gostei do design de personagem dele, um pouquinho da história, mas a interpretação eu não curti tanto. Então acaba sendo prejudicado, ok? O Matt tem uma coisa que ele faz como player, mesmo já tendo jogado RPG, e que eu acho que o Selbit soube lidar bem com isso. Mas o Jorel cria muitas situações, sabe? O Matt, no caso, ele cria muitas situações que eu acho que era mais dever do mestre. Tipo, eu não lembro se aparece na história, mas o personagem do Jorel fala que o Jorge veio ali atrás de uma web namorada. E essa web namorada não foi citado nenhuma vez eu acho que pelo Jorge. Ou seja, quem inventou esse papo aí foi o Jorel pra inventar uma mentira, entre aspas, pros jogadores. Então ele acabou criando meia verdade que não existia dentro da lore. Em outros momentos, quando ele fala coisas que aí a gente vai precisar de tempo pra entender, mas quando ele veste a máscara no último episódio e ele começa a controlar, e ele age muito bem como vilão, a interpretação dele de vilão, de tudo mais, ficou muito interessante, mas ele chama o mascarado, né, o Jason, o Aguiar, o mutilador noturno, ele chega a chamar ele de filho, eu acho, e também se refere em si a meio como se ele fosse um mestre, sabe? Isso tá criando uma coisa na comunidade de pensar. Então será que o Selbit mandou informações pra ele sobre quem era a velha, ou ele começou a inventar coisas na cabeça do Jorel e ele acabou agindo como se o Aguiar fosse filho dela? Mas eu não acho que há confirmação dentro da história disso, ok? Então, isso me pega um pouco, ok? Me pega um pouco, mas eu acho que o Selbit soube guiar muito bem os momentos do que o que ele falou é verdade e o momento que ele falou é só loucura da cabeça dele. Então, por eu não conseguir me afeiçoar com o personagem, mas saber o impacto que ele teve dentro da sessão e saber que ele foi bem interpretado na parte de vilão, eu vou botar ele como um 8, assim, de coração não tenho como dar 10, assim, e se fosse pra ser mais crítico, eu dava um 5/6, só que ele é muito superior a Ayala, então eu vou ter que subir ele aqui para 7. Agora, indo para o Jorge, ok? Eu realmente, aí mais uma vez, eu não gostei tanto do Jorge, tá? O L Joga sabe muito bem interpretar. Eu acho que o L Joga na maioria das vezes faz o mesmo personagem, fora quando ele fazia o Luciano, quando ele fazia o Fernando, ele era o personagem. E eu gostei muito do Chico, do Sinais do Outro Lado, tá? Normalmente eu também acabo não gostando muito dos personagens do L Joga, mas esse personagem aqui então fica no meio termo, tá? Quase não deu argumento sobre. Tipo, cara, eu não consigo dizer o que eu amei do personagem, do que ele se destacou. Ele teve um combate interessante no final da sessão, ali numa briga se segurando. Se sacrificou por algo que eu não acho muito positivo pro personagem. Ele queria salvar o irmão. Cara, toda vez que ele falava do irmão dele, sobre ser família, eu olhava assim e falava, pô, eu não sei o que o jogador acha que o personagem dela já tava fazendo. Mas pra mim, toda vez que ele falava pro Jorel, a gente é família, Jorel. Se controla. Não era porque ele acredita nisso de verdade ou porque ele ama o Jorel. E sim porque ele queria salvar a vida dele. Então, meio que tipo assim, na minha interpretação, por exemplo, não sei qual era a interpretação do jogador. Foi o que eu entendi. Como se realmente ele só quisesse salvar a vida dele. Então, no final, se sacrificar ali por causa de prender o personagem para que o Jorel pudesse ser salvo de alguma forma, entendendo a máscara e tudo mais, sendo que até aquele ponto o pensamento do Jorge era só tirar a máscara e ele voltaria ao normal, ele do nada mudou de opinião e teve um sacrifício que eu não gostei. É um personagem que mesmo vivo por mais tempo, assim, eu ainda gosto mais da Ayala do que dele, então vou colocar aqui. O Leandro,
Aí é outro personagem. Cara, na verdade, eu vou fazer o seguinte. Entre o Leandro e o Jorge, eu prefiro o Leandro. O Jorge vai cair. O Leandro, eu falei pra vocês da primeira sessão que até eu continuo com a mesma opinião. Não gostei da primeira sessão. Podem ver lá o vídeo da primeira sessão. Em alguns pontos. Eu curti no geral, né? Eu até falei pra vocês da nota 7 e tudo mais. Mas uma coisa que eu não gostei é os personagens que tiveram destaques. Principalmente o Leandro e o Ricardo na parte 1. Eu não gostei tanto assim deles. E o Leandro, cara, ele teve ações heróicas. Ele foi lá, ajudou o amigo, salvou ele. Teve um pequeno ali, entre aspas, combate com o Mutilador Noturno. Falo combate para ser uma interação próxima dele. Tomou um ataque e acabou sendo morto. Mas eu não senti o peso, sabe? Tipo assim, do personagem nem da morte. É mais um personagem do Guaxinim que eu acho que é muito semelhante aos outros. Ele tentou fazer algo diferente, mas não me afeiçoei tanto também pelo Leandro. Mais questão de característica ali de personagem mesmo, tá bom? Aí a gente vai pra Lila e, tipo assim, isso é uma ofensa ao jogador, ao falar que o jogador não sabe interpretar, porque o L Joga, por exemplo, tem currículo de ator, gente. Eu tô botando ele aqui como nível 4 e tal. Eu sei que atuar é diferente de interpretar e tal, mas não é querendo ser nada chato com ou a pessoa que usou esse personagem, a pessoa que interpretou ele, eu nem sei como é o nome dessa menina, é Chemial, eu acho. Mas pra mim a Lila é sabe? Tipo assim, não senti nada interessante na Lila. Ela não usou, acho que muito do que era uma das... qual era a origem dela? Se eu não me engano, ela era... É que tem visões? Ou isso era a Natália? Tá certo. No caso, a Natália profetiza, né? Então ela tem a visão da morte dela. E a Lila é jovem mística. Tá certo, tá certo. Então, não acho que ela usou muito do misticismo do personagem dela, nem nada do tipo. Não vejo destaque nela. Foi uma cena de morte bem interessante pelo contexto como inteiro. Não a morte em si, porque ela perdeu o pé ali, caiu, desmaiou e só jogaram ela do local. Não teve um momento de foco dela como morte, até porque ela morreu muito perto de outro personagem. Não foi um personagem que me destacou tanto, ok? Aí a gente vai pro personagem do Ted, se eu não me engano, que é o Lúcio, né? O Lúcio foi o cômico, né? Ele foi o cômico da sessão, ele ficou fazendo piadas e tudo mais junto com o Mike. Eu acho que muita gente gostou desses dois personagens, eu acho que é um dos favoritos das pessoas que participaram, que assistiram a sessão 2. E eu, ao mesmo tempo que gostei da interação deles, eu não achei nada demais ou surpreendente, tá bom? Eu acho que eles se destacaram até mais do que a Yala, em certo ponto. E eu já tô falando eles porque ele andou muito perto com o Mike, tá bom? Então os dois têm mais ou menos o mesmo nível de personagem. A um certo ponto ele chegava a ser irritante, a um certo ponto ele não era irritante, tá bom? Com aquela questão dele ser o youtuber e tudo mais. O Mike, que no caso é o Brino, eu acho que ele tentou, de certa forma... interagir pouco. Eu acho que ele ficou mais no humor e na maioria das vezes ele ficava afastado. Talvez por ser a primeira vez dele jogando e tal, ele acabou fazendo um personagem mais retraído. Então, isso acabou de acontecendo, que eu acho que prejudicou. Mesmo o tempo de tela dele, o máximo que ele tinha ali como personagem era o destaque humorístico. Mas eu acho que não vi nenhuma cena legal, empolgante dele, pra mim ficar muito... conectado a este personagem, né? Não é só de humor que você ama um personagem. Então, pra mim, ele fica no 5, 6, ok? Nós temos a personagem da Lorena, que no caso é a Natália, é a da Carol. A dela é a Melissa. Dessa vez eu não olhei a cola. A Melissa, eu sei que muita gente ficou puto com o momento final dela. Muita gente achou que ela brigou em vão ali contra o Jorge. De que muita gente não comprou, ela queria matar o Jorge, mas eu compro, cara. A menina tava doida ali já há tempo naquele lugar e simplesmente enraiveceu. Falou, cara, esse cara tentou me ferrar várias vezes, me deixou pra morrer e eu vou matar ele. Nem que eu bata nele e jogue pro assassino terminar. E depois do combate ela falou, não, tamo afastado, não, de boa, fica tranquilo. Depois que mira uma arma nela também, ela até que se acalma, ok? Mas... eu gostei dela, teve um destaque mínimo ali, mas nada demais pra mim. Não é um personagem assim que eu ficaria e falaria, ó, vamos continuar na mesa. Eu gostaria que ele ficasse. Então vai ficar num 4, ok? Num 4, uma notinha 4, tá bom.
Aí nós chegamos na Natália. A Natália, eu disse pra vocês, ela com pouco tempo de sessão, eu gostei muito da interpretação que a Carol fez a ela, tá bom? Eu gostei mesmo de como ela agiu, como ela sentia medo dentro da sessão. Eu coloco ela como um 7-8, por mais que ela tenha tido pouco tempo de tela. O Ricardo é um dos melhores também da sessão. Eu acho que ele está em cima do Jorel, pra cima do Jorel. Em cima não, peraí, calma. Mas não chega pertinho do Breno ali. Então, até explicando pra vocês, sempre nas minhas tier lists eu coloco que o que tá na frente aqui é melhor do que tá atrás, né? Então, podemos deixar o Breno como um 10 e ele como um 9, que eu acho que fica tranquilo, suave. E por fim, chegou de personagem a Shaniqua, que foi uma pessoa que teve muita guerra com a comunidade, né? Eu até falei pra vocês que no final, assim, quando ela se sacrificou, eu vi o chat um pouco apoiando ela, bastante, pra falar a verdade. Eu vi alguns de vocês falando que, na verdade, viu gente xingando também, comemorando a morte do personagem. E é de cada um, tá? Eu acho que tem gente que não gosta do humor que ela trazia pra mesa, ou das discussões, intrigas, e por causa disso comemorou a morte, por causa que foi naquele momento que o RPG ficou sério, ok? Mas também porque acabou sobrando só personagens sérios, né? Olha quem sobrou. O Josh, que por mais que era humor, muitas vezes ele zoava. Quando a Shaniqua, logo depois que ela morre, ele chega a falar... mais uma gostosa morrendo, algo do tipo. Então ele também era um personagem de humor. O Jorel não era um personagem de humor. O Breno não era um personagem de humor. Então acabou, a Melissa não era um personagem de humor. Então acabou sobrando um personagem que não era de humor. Mas teria sido igual, idêntico à zoeira no episódio, se o personagem do Brino ou o personagem do Ted tivesse ficado vivo. Ah, esqueci de falar, pra mim o Mike é um personagem que foi mais carismático do que o Lúcio, então vai ficar na frente. Mas eu acho que, tipo assim, se qualquer um desses dois tivesse ficado vivo e tivesse morrido naquele momento, seria uma quebra ali do humor, tá? Mas o personagem do Brino e do Ted acabaram a comunidade mais se afeiçoando a ele pelo estilo de humor que ele fazia também, tá? Mas a Shaniqua claramente era uma referência a Pânico, todo mundo em Pânico no caso. Mas eu já disse pra vocês, eu gostei muito dela. No momento final dela, o Breno e ela se destaca naquela parte que eles chegam na parte de cima do alçapão, né? Eles entram na parte superior da casa. Que os dois, se vocês voltarem lá na cena, vocês viram que os dois estavam tremendo na vida real também. Eles estavam sentindo a emoção de ser caçado. Eu achei isso muito legal. Eles tremendo, assim, tipo, realmente... Não parecia ser só uma coisa de interpretar personagem, de fingir que eu sou aquela pessoa. Não, realmente eu acho que deu um medo ali no momento de tipo... Ai, caraca, qualquer momento meus personagens vão morrer. E eles pareciam nervosos. Isso eu achei muito, mas muito legal. E por fim, nós temos os Killers. Nós temos o Dalmo, que infelizmente não teve destaque suficiente, foi atropelado por um carro e é isso. Ele vai ficar como um 4, superior ao Jorge, porque eu não gosto do Jorge. Valeu, Jorge. Mas assim, realmente, se tivesse um desenvolvimento maior de entender o que é o Dalmo, se existia uma filha ou não, se ele tinha uma filha mesmo ou não, porque antes ele tinha dito que tinha uma filha, e tem cartas ali na casa do Papai Noel, onde tem alguma pessoa e possivelmente uma menina agradecendo ao pai dela, eu fico pensando, por que o Dalmo tava planejando como que matar os outros Killers? Será que também faz parte do ritual matar os Killers no final das contas? Será que temos que matar 6? Não sabemos. Então, tipo assim, muita coisa ficou em dúvida. O Dalmo, por enquanto, é isso. É um personagem nota 3, 4. E no futuro, eu espero que ele tenha mais destaque quando seja controlado por um player. Eu tenho quase certeza que isso irá acontecer. Nós temos o Aguiar. Talvez o que mais tem história. Inicialmente, eu tinha gostado mais da Jai, tá bom? Por quê? Que a Jai tinha um estilo mais legal, ela lutando era muito mais destacante e tal. Só que quando a gente começa a entrar na parte de história, e não tem nada a ver com o personagem ser não binário ou não, a história dela é que ela tem raiva de um cachorro e que ela participou de um BBB. Não tem como eu olhar isso e olhar pro Aguiar, um cara que era um novato policial, que fazia parte dos Killers, que enganou a Lucina, botou ela na cadeia quando ela enlouqueceu demais e matou ela, e estava planejando matar Jai também. Cara, ele é muito mais complexo como personagem, mas eu ainda gosto mais do jeito que a Jai luta e mata os outros. E aquele momento final do combate dela, e gente, eu gostei muito daqueles combates cinematográficos, né, que é o combate narrativo do Ordem Paranormal. Achei que deu um destaque legal
pra Jai. Então o que que eu vou fazer, tá? Inicialmente a Jai só ia pegar primeira posição aqui e o Aguiar ficar por baixo. Mas agora eu vou empatar os dois, tá bom? Eu acho que os dois personagens têm igualmente, pra mim, a maior quantidade de importância. Um por se destacar na lore, o outro por destacar-se em estilo e mecânica. E eles passam na frente da Shaniqua e na frente do Ricardo. Mas o Breno, pra mim, ainda é um dos melhores personagens dessa campanha. Não, mentira, o Breno, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, mas é isso. Os assassinos foram melhor. É uma temporada sobre os assassinos. E olha que eles nem tinham jogadores ali interpretando ainda eles, né? Fica a dica. Então, é isso, gente. Essa é a minha tier list. Se vocês discordam de alguma coisa, eu sei que vai ter gente que vai botar China lá embaixo. Vai ter gente que vai botar ali lá em cima. Vai ter gente que vai falar Leandro. Eu gosto de emos, eu gosto de emos, eu quero emos. Vai ter gente que vai botar Natália lá embaixo. Vai ter gente que vai falar, não, Jorel é o melhor assassino do mundo, o melhor vilão. Mas essa daqui é a minha tier list, não a sua, tá? Mas respeite sua opinião de qualquer forma, respeite a minha de qualquer maneira. Então é isso aqui que vocês foi o Lúcio Senador. Vamos continuar com o vídeo de Natal Macabro, Ordem Paranormal e também terminar nossos vídeos de assimilação, que a gente já começou, mas ainda não terminou. Essa semana, ou na próxima, eu vou começar a enviar para todo mundo que participou do link aí embaixo do Magi, a beta, tá bem legal, tá com 75 páginas, se eu não me engano, ou 76, então tá bem robusto mesmo. Vai contar ainda com um mapa beta e com ficha editável. Então, ainda dá pra você clicar no link, tá? Porque eu ainda não tirei do ar, mas aqui falou que vocês evoluções, aproveitem. E fui.